Pare de viver pequeno. Sim, estou falando com você. Você aí, se escondendo atrás de desculpas bem argumentadas, esperando o momento certo, rastejando pela vida, como se estivesse pedindo permissão para existir. Você não foi criado para isso. A alma humana não nasceu para a mediocridade. Ela nasceu para o fogo, para o risco, para a grandeza. Mas aqui está você, sufocado por conforto, domesticado por distrações, enterrado sob o peso de medos que você mesmo alimentou. O mundo te ensinou a se encolher, a pedir menos, a esperar menos, a ser menos, e você aceitou. Mas a verdade, você está entorpecido. Não porque não sonha, mas porque parou de lutar por aquilo que realmente faz sua essência arder. E isso é uma traição silenciosa à sua própria existência. Você já parou para pensar? Por que pessoas comuns fazem coisas extraordinárias? Edison, falido e quase surdo, inventou luz para o mundo enquanto era chamado de louco. Lincoln, vindo da pobreza absoluta, enfrentou falência, fracasso político e ainda assim conduziu uma nação em sua hora mais sombria. Disney foi rejeitado dezenas de vezes, demitido por falta de criatividade. Ford foi chamado de tolo por querer pôr um motor em cada carruagem. O que eles tinham? Mentalidade. Uma forma de pensar que recusa o comum, que recusa os limites impostos de fora. Eles não tinham mais sorte, não tinham mais tempo. Eles só tinham uma decisão: não viver pequeno. A mente humana é a forja do destino. Tudo que você acredita com convicção molda o chão que pisa e o teto que o aprisiona. Você não é o que disseram que você é. Você é o que você decide sustentar internamente, todos os dias, com disciplina, com foco, com ação brutal, até o mundo não ter outra escolha senão dobrar-se à sua visão. E sim, você tem uma visão. Está lá dentro, sufocada, mas viva. Você sente isso quando está sozinho. Aquele desejo ardente, aquele "e se" sussurrando dentro de você. E se você fosse mais? E se tudo mudasse? E se o mundo visse o que você vê em si mesmo quando ninguém está olhando? Mas logo vem o sabotador. Aquela voz revestida de lógica que te diz para não se arriscar, para não se expor, para não perder tempo. Aquela voz é o eco da sua zona de conforto. E zona de conforto não é um lugar, é um túmulo. Você tem que romper, não com o mundo, com o que você se tornou ao se adaptar demais. A mentalidade pequena vive de escassez, de medo, de sobrevivência. Ela olha o relógio e diz: ainda não é hora. Ela olha a conta bancária e diz: não é para mim. Ela olha os sonhos e diz: isso é para os outros. Mas a mentalidade grande cria oportunidades onde não há nenhuma. Ela constrói pontes onde há abismos. Ela caminha sobre brasas com os pés firmes, porque sabe que quem queima de propósito não teme o fogo do processo. Você precisa parar de se ajustar a uma vida que não honra quem você realmente é. Basta de esperar que alguém te salve. Basta de buscar validação em olhares vazios. Basta de reduzir seus sonhos para caber na limitação dos outros. A verdade nua e crua é que ninguém virá. Não haverá resgate. Não haverá permissão. A única permissão que você precisa é a que você se dá. Você quer vencer? Você quer prosperar? Você quer olhar no espelho e ver alguém digno da própria história? Então, você precisa assumir o controle do seu campo de batalha mais sagrado, sua mente. Seu pensamento é o timão do navio. Se você pensa pequeno, você age pequeno, sonha pequeno, vive pequeno, morre pequeno. Mas se você muda sua mentalidade, se você se encharca de crença, se você planta raízes de confiança, de visão,
de responsabilidade profunda. Então o mundo muda. Não porque ele mudou, mas porque você se tornou alguém que enxerga além da neblina. E quando sua mente se expande, ela jamais retorna ao tamanho anterior. Você começa a perceber que escassez é ilusão, que limitações são crenças herdadas, não fatos inegociáveis, que o fracasso não é inimigo, é pedagogo. Quantas vezes Thomas Edison falhou? Mais de 1000. E cada falha foi um tijolo na construção do impossível. Quantas portas se fecharam para Walt Disney? Inúmeras. E cada não apenas o empurrou para criar algo que ninguém ousava imaginar. Você não falha porque tenta. Você falha porque se recusa a tentar com convicção, porque você duvida antes mesmo de agir. É hora de reverter esse ciclo. Você precisa acreditar em si mesmo antes que o mundo o reconheça. Você precisa bancar sua visão antes que ela gere frutos. Você precisa se comprometer com seu crescimento como um guerreiro comprometido com sua causa, mesmo que o campo esteja vazio. Se você quiser crescer, você vai sangrar, vai perder, vai tropeçar, vai querer desistir. Mas é nesse lugar onde a maioria para que os verdadeiros gigantes nascem. Não é na facilidade, é no fogo. A história jamais foi escrita por covardes. Ela é feita pelos poucos que decidem se tornar maiores do que seus medos, maiores do que suas desculpas, maiores do que o silêncio confortável da vida segura. Você não foi criado para sobreviver. Você foi criado para liderar sua própria existência. E você não lidera com hesitação. Você lidera com clareza, com propósito e com ação inegociável. E clareza, meu amigo, não é um dom, é uma construção. Não se trata de ter todas as respostas. Trata-se de fazer as perguntas certas com coragem brutal. O que você realmente quer? Não o que seus pais queriam. Não o que a sociedade espera. Não o que dá mais likes ou mais status. O que acende sua alma. O que, se você deixasse de fazer, faria sua vida parecer incompleta. Essa resposta não vem em voz alta. Ela vem em sussurros. Naqueles momentos em que tudo está em silêncio e só resta você e sua consciência. É aí que a clareza começa a nascer. Não como um grito, mas como um eco persistente da sua verdade interior. A maioria vive anos, décadas, sem escutar isso. Estão ocupados demais, seguindo mapas alheios, andando em círculos, subindo escadas encostadas na parede errada. Mas você não pode mais se dar esse luxo, porque a clareza é a centelha do propósito. E o propósito é o combustível que transforma homens comuns em lendas. Andrew Carnegie não construiu impérios por querer dinheiro. Ele o fez porque tinha um propósito maior: usar sua fortuna para elevar a sociedade. Martin Luther King não subiu ao púlpito pela fama. Ele o fez por convicção, por um propósito que valia mais que sua própria vida. E você? Por que você acorda? Se sua única resposta for "por que tem que ser assim?", então você já está dormindo acordado. Você precisa de um motivo que te arranque da cama com os olhos acesos, que te faça encarar a dor com dignidade, que te lembre que você está vivo. E por um motivo. Sem propósito, você é folha ao vento. Com propósito, você se torna vento. E propósito sem disciplina é só fantasia. A disciplina é o martelo da transformação. É ela quem constrói o que a motivação promete. É ela quem segura sua mão quando o mundo te vira as costas. É ela quem diz: continue, quando sua mente implora por alívio. Sabe o que Jim Rohn dizia? Disciplina pesa gramas. O arrependimento pesa toneladas. E isso é brutalmente verdadeiro.
O arrependimento não é um visitante qualquer. Ele entra devagar, educado, e se instala com conforto. Mas ele corrói, ele assombra, ele revive todas as escolhas não feitas, todas as oportunidades ignoradas, todos os medos que você protegeu. Disciplina é a única vacina contra esse veneno. É o que separa os que falam dos que fazem, os que sonham dos que constroem, os que vivem por dentro dos que apenas se arrastam por fora. Você não precisa ser perfeito. Você precisa ser consistente. Não é sobre fazer tudo certo. É sobre não desistir quando tudo parecer errado. A disciplina constrói músculos invisíveis. Ela fortalece sua mente, seu espírito, sua visão. Cada dia que você age, mesmo sem vontade, você se torna alguém mais perigoso, mais preparado, mais próximo do inquebrável. E então, com o tempo, a ação se torna identidade. E a identidade molda a realidade. Porque você nunca vai ter aquilo que você não acredita ser digno de carregar. É por isso que a ação diária importa tanto. Ela não apenas muda seu mundo externo, ela muda quem você é internamente. Você age com coragem e se torna corajoso. Você age com foco e se torna centrado. Você age com força e se torna imparável. E quando você se transforma, tudo ao redor responde. É como se o universo dissesse: "Ah, então agora você está pronto." Mas nada disso floresce sem um coração grato. Sim, a gratidão. Não a gratidão passiva, ingênua, de quem espera milagres, mas a gratidão consciente, poderosa, que reconhece a beleza até mesmo no caos. Ser grato enquanto tudo vai bem é fácil. Ser grato quando tudo dói, isso é grandeza. Gratidão é reconhecimento da abundância antes que ela se materialize. É declarar: eu já sou abençoado, mesmo antes de receber. É uma postura interna que transforma escassez em aprendizado, dor em poder, queda em fundação. E você precisa disso, porque a jornada não será linear. Ela vai te sacudir, vai te desafiar, vai te testar em cada limite. É aí que entra a adaptabilidade. O que não se adapta, morre. O que resiste à mudança, quebra. Mas quem entende o poder da flexibilidade, esse sobrevive. Mais que isso, esse prospera. Você quer vencer no mundo real? Aprenda a dançar com o caos, a se mover com agilidade entre o inesperado, a mudar estratégias sem abandonar princípios, como um bambu que curva, mas não quebra, como um general que recua para vencer depois, como um empreendedor que falha 7 vezes, mas aprende em todas elas. Resiliência não é só resistência, é inteligência emocional. É você saber perder, cair, doer, mas não perder a visão. Porque a visão, essa é sagrada. A visão é o farol quando o mar está escuro. É o que mantém seu leme firme, enquanto todos ao seu redor gritam que é hora de desistir. E aqui está a verdade que poucos têm coragem de dizer. Você vai falhar. Você vai ser julgado. Você vai ser incompreendido. Mas é aí que a maioria se curva. E é aí que você deve se levantar mais firme. Porque não há vitória verdadeira sem cicatrizes. Não há autoridade sem dor. Não há legado sem sacrifício. E se você quer deixar um legado, se você quer olhar para trás e saber que não viveu em vão, então você precisa se comprometer com o seu crescimento como se fosse a missão mais sagrada da sua vida. E adivinhe, ela é. Seu crescimento é sagrado. Não por vaidade, não por status, mas porque o mundo está faminto por líderes conscientes. E você só pode liderar outros quando domina a si mesmo. Autodomínio. Essa é a verdadeira revolução. É quando você não é mais refém das suas emoções. É quando você para de reagir e começa a comandar.
É quando você se torna mais forte que seus impulsos, mais sábio que seus gatilhos, mais disciplinado que suas distrações. O mundo moderno adora vender distração como prazer. Mas o preço disso é caro. Concentração dilacerada. Tempo perdido. Sonhos esquecidos. Você quer saber por que a maioria nunca muda de vida? Porque está ocupada demais, vivendo como escrava do agora. Rolando telas. Reclamando de tudo. Comparando-se com o sucesso dos outros. Enquanto negligencia a única coisa que realmente pode mudar tudo: o trabalho interno. Enquanto o mundo joga xadrez emocional com sua mente, você precisa se tornar inabalável, inquebrável, silencioso, mas letal. Como um sábio guerreiro que não entra em toda batalha, mas quando entra, vence. E isso exige mais do que força, exige visão. Porque o verdadeiro mestre não busca apenas vencer o hoje. Ele constrói o amanhã. E construir o amanhã exige uma fundação sólida, o aprendizado contínuo. Você quer sucesso? Então, ame aprender. Leia, ouça, observe. Aprenda com os erros, aprenda com os outros, aprenda com o fracasso, aprenda com a dor. Cada pessoa que você admira, cada história de grandeza, foi moldada por uma mente aberta, humilde o suficiente para reconhecer a ignorância e poderosa o suficiente para superá-la. Não existe nada mais perigoso que alguém que aprende rápido e age com convicção. E nunca, nunca pense que você já sabe o suficiente. O momento em que você acredita saber tudo é o momento em que começa a morrer por dentro. A mente deve ser como água corrente, sempre fluindo, sempre limpando, sempre renovando. E à medida que você cresce, algo mágico acontece. Você começa a olhar para trás e perceber que tudo fez sentido. Até mesmo a dor, até mesmo os momentos de queda, até mesmo os fracassos, os atrasos, os nãos que te rasgaram por dentro. Você percebe que cada cicatriz carregava uma lição. Cada decepção cavava um novo nível de força. Cada silêncio preparava você para falar com mais poder. E então, você muda. Não por fora, mas por dentro. Você não precisa mais provar nada para ninguém. Sua própria existência se torna uma prova. Você se torna uma presença. Onde você pisa, a firmeza. Onde você fala, a verdade. Onde você age, a direção. E as pessoas sentem isso, não porque você diz, mas porque você é. É nesse ponto que a vida se curva. Não antes. Não enquanto você ainda estiver jogando pequeno. Não enquanto você ainda estiver tentando agradar a todos. A vida se curva diante de quem se recusa a ser menor do que nasceu para ser. E esse é você. Esse sempre foi você. Por isso, você sente esse chamado. Por isso, essa mensagem te atravessa. Porque em algum lugar aí dentro, você sabe, você está cansado de viver abaixo do seu potencial. Você está farto de se esconder atrás de histórias que já não fazem sentido. Você está pronto. Talvez pela primeira vez na vida, você está realmente pronto. Não para tentar, mas para se transformar. Não para agradar, mas para dominar. Não para sobreviver, mas para viver com força, com direção, com impacto. E viver com impacto não é sobre fama. É sobre deixar uma marca invisível que ecoa nos corações das pessoas muito depois que você se for. É sobre ser lembrado como alguém que se recusou a ser medíocre, que não aceitou uma vida morna, que se ergueu, mesmo sangrando, e decidiu fazer valer cada segundo. Você não precisa ser extraordinário para começar, mas precisa começar para se tornar extraordinário. Não existe momento ideal. Não existe condição perfeita. Existe você, agora, respirando, sentindo, decidindo. A escolha sempre foi sua. A chave sempre esteve em suas mãos. Então,
A pergunta é direta. Você vai continuar vivendo pequeno? Ou vai se erguer e, finalmente, assumir o que nasceu para ser? Porque o mundo não precisa de mais gente andando cabisbaixa, esperando aprovação, reclamando da sorte. O mundo precisa de gigantes despertos, de pessoas que queimam por dentro com um propósito tão forte que nenhum fracasso pode apagar. Você não precisa de circunstâncias ideais. Você precisa de uma decisão. A decisão de parar de fugir, de parar de adiar, de parar de buscar atalhos. A decisão de levantar todos os dias e construir, mesmo com medo, mesmo sem aplauso, mesmo quando parecer que nada está acontecendo. Porque o milagre do crescimento é invisível no começo, é subterrâneo, é interno. Mas quando você rega com ação, nutre com disciplina, protege com propósito, a vida responde. Oportunidades começam a aparecer onde antes havia só parede. Pessoas certas começam a cruzar seu caminho. Portas que pareciam trancadas começam a se abrir. Não porque mudaram, mas porque você mudou. E quando você muda, tudo ao redor muda com você. Esse é o segredo que os grandes sempre souberam. Não é sobre o que o mundo permite. É sobre o que você exige de si mesmo. Você nasceu para ser um construtor, um visionário, um guerreiro da luz, da consciência, da ação. Você nasceu para criar, liderar, expandir. Mas nada disso acontecerá se você continuar se tratando como se fosse pequeno. Você não é pequeno. Você nunca foi. Você apenas foi treinado para esquecer quem é. Mas agora, você lembra. Você lembra que tem dentro de si o mesmo sangue que correu nas veias de Da Vinci, de Mandela, de Jobs, de Churchill, de Tesla. Você lembra que tem a capacidade de imaginar, de decidir, de agir. Você lembra que pode se reinventar, não uma, mas quantas vezes forem necessárias. E não importa o quanto você caiu. Não importa há quanto tempo está parado. Não importa quantas vezes disseram que você não conseguiria. Tudo isso morre agora. Porque um novo você está nascendo. Um você que honra sua jornada, que aceita suas cicatrizes, que carrega os erros como troféus de batalha, que olha para frente com uma fome santa no olhar. Uma fome por significado, por impacto, por transcendência. Não viva mais um dia rastejando. Não aceite mais um minuto escondendo seu brilho. Não compactue mais com a versão fraca e domesticada de si mesmo. Grite por dentro: eu não fui criado para isso. E então, haja. Levante. Planeje. Execute. Transforme. Faça do seu nome uma bandeira. Faça da sua vida uma referência. Faça da sua jornada uma prova de que é possível romper qualquer limite quando você para de viver pequeno. Agora é sua hora. Não amanhã. Não quando tudo estiver certo. Agora, porque você nasceu para isso.